São preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Êxodo capítulo 3, se você tiver a Bíblia aí, abra. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando o Senhor, se você tiver aí, abre aí. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu estarei com você, disse Deus. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: E que quando eu falar com os filhos de Israel, eles vão dizer: Quem enviou vocês? Qual o nome dele? Então eu lhes direi: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Amém? Acompanha aí em Êxodo 3, 4. E enquanto eu li essa palavra, queimou muito o meu coração. E o Senhor ministrou enquanto eu lia, enquanto eu falava essa palavra. Mas que depois que ele aparece por meio dessa sarça, a gente sabe que o Senhor chamou Moisés. Mesmo antes dele nascer, Deus já tinha escolhido Moisés. E o inimigo fez de tudo para matar as crianças naquela época, que foi a época que Moisés ia nascer. Só que a gente sabe do grande livramento que Moisés sofreu, porque quando a mãe dele coloca ele no cesto, no rio, quem encontra é a filha de Faraó. E ele recebe um livramento. Porque sempre que o Senhor vai levantar libertadores, o inimigo tenta de todas as formas frustrar os planos de Deus. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque maior é o Senhor, né? E ele dá livramento para Moisés. E quando Moisés cresce, vocês sabem, ele vai para um deserto, fuge e tal, mata um filho ele mata um egípcio e tal, e foge, porque o faraó queria matar ele e tal, e assim vai. E aqui no capítulo 3, leiam, gente, Êxodo, eu leio. Êxodo 3, ele estava tomando conta do rebanho de Jetro, e aparece uma sarça. E o Senhor aparece por meio da sarça, a sarça não se consome. E ele fala, o mais incrível de tudo é que ele diz: Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça chamou: Moisés, Moisés. Por meio do fogo o Senhor falou com Moisés. O Senhor fala por meio do fogo. E o Senhor falou: Moisés, Moisés, 2 vezes. Falando para ele: Eu estou te chamando, esse é o teu nome, é o nome que eu te chamei. E aí ele responde: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele entende a voz do Senhor, ele entende quem está falando com ele. Aí ele diz: Não se aproxime, tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Agora ele está dizendo: Moisés, Moisés, eu estou te chamando. Você disse: Eis-me aqui. Agora tira as tuas sandálias. Tira os teus caminhos, porque agora você tem que andar nos meus. Para você precisa ouvir minha voz, mas agora você tem que tirar as suas sandálias, tirar os seus caminhos. Você tem que andar nos meus, fazer a minha vontade, andar nos meus caminhos. Moisés, eu estou te levantando, te chamando. Você precisa andar nos meus caminhos, tirar as suas sandálias e andar com as minhas, né? E certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Aí foi quando queimou no meu coração.
Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito. O Senhor tem um povo que está no Egito. E o Egito nós sabemos o que simboliza. Simboliza um lugar, a terra que não é a terra do Senhor. Simboliza um lugar, a terra do inimigo. Simboliza um mundo. Simboliza um lugar que não é para estar. Porque a terra que o Senhor quer é a terra que mana leite e mel. É a terra que Ele tem providência. É a terra que Ele nos dá a vida de verdade. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, do povo que está no mundo. Aí foi quando o Senhor começou a queimar. Porque eu vi postagens de alguns cristãos falando assim, que tudo isso que está acontecendo na vida do povo que está no mundo é causa da desobediência. Que eles estão perecendo por causa da desobediência. Só que o Senhor falou no meu coração. Não. Que as coisas que têm acontecido é permissão, a soberania de Deus tem permitido, mas é consequência da ganância do homem. Só que não é vontade de Deus que eles pereçam, que morram, que sejam todos, largados, não. Ele disse, certamente eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no mundo. Eu tenho ouvido o clamor do povo que tem gritado, pedindo socorro. Eu tenho ouvido, Jéssica. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está num lugar que não era para estar, infelizmente. Mas eu tenho ouvido sobre a opressão do inimigo, sobre aflições, sobre angústia. Ele fala de um povo em geral. Ele não está falando só do povo de Israel, mas está falando do povo dele que está no mundo, que está no Egito. E ele diz, eu tenho visto a aflição, eu tenho visto a angústia. As pessoas estão achando que eu estou aqui como um velhinho sentado na cadeira sem controle nenhum. Deus está parado, Deus não está vendo nada, não tem ouvido o clamor de ninguém, mas não é, gente. O que o Senhor quer falar para mim, para você agora, é que Ele tem visto, sim, a aflição do povo dele que está no mundo. Ele tem visto a aflição, sim, do povo dele que está na terra do Egito. Ele tem visto, sim, a aflição do povo dele, sim. Ele tem visto a aflição, sim, do mundo. Ele tem visto as angústias, ele tem visto o clamor, ele tem ouvido. Aí ele diz, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer sair daquela terra. Levaram uma terra boa e ampla. E o que ele está dizendo? Eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido as aflições. E eu quero livrar eles dessas angústias, dessas aflições, dessa opressão. Eu quero livrá-los. E levá-los a Ele, uma terra que mana leite e mel. Levá-los a esse encontro comigo, a esse lugar de paz, a esse lugar de descanso. Eu quero levá-los a eles até esse lugar de descanso. Mas eu quero usar você, Moisés. Eu quero usar você. Você que está aí do outro lado, cristão. Deus quer usar você para ajudar a libertar esse povo. Moisés teve a plena certeza que foi Deus que falou com ele. E quando Deus falou com ele, ele disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Ele disse, troca as suas sandálias, porque aqui é lugar santo. Tira as suas sandálias, tira os seus caminhos, porque você tem que me ouvir, você precisa andar nos meus. E aí ele diz, eu sou um Deus de promessa, e tudo aquilo que eu falo, eu cumpro. E eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho visto, eu não estou parado. Eu não estou sentado no trono, quietinho, sem fazer nada. Eu tenho ouvido, eu tenho visto o clamor do meu povo. E eu preciso usar você, Moisés, para libertar esse povo, para ajudar a tirar esse povo dessa escravidão, dessa opressão, dessa angústia. Só que aí Moisés diz, quem sou eu para ir a Faraó? E aí chega esse momento de você se achar pequeno, mas você é pequeno. Você é pequeno, mas que serve a um Deus grande. Você é limitado, que serve a um Deus ilimitado. Para você não é possível, mas para um Deus que é tudo possível, que é o Deus do impossível. Aí Moisés diz, quem sou eu para chegar em Faraó? Eu vou chegar lá, eles vão perguntar, eu vou dizer quem é você. Aí ele disse, você vai dizer que o eu sou te enviou. O eu sou a providência, o eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu sou que dá vida, eu sou um Deus de Israel, um Deus de promessa, um Deus do teu pai, do teu avô, de Isaac, de Jacó. Ele começa a falar, diga que o eu sou
O eu sou te enviou. O que é a verdade? O que é a verdadeira vida? O que é a verdadeira paz? O que é o verdadeiro caminho? O verdadeiro lugar de descanso? Eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou o amor, eu sou a misericórdia. Ele é justiça também, mas quando o Senhor fala que quer libertar, Ele está dizendo: o eu sou o Senhor dos senhores, dos exércitos, que batalha todas as guerras, que ouve a oração de cada um, que ouve o clamor de um povo rendido, que está em sofrimento. Aí Ele diz: eu sou. Diga para eles que o eu sou. Mas quando Moisés vai, ele vê que quando ele chega lá, ele começa a falar: eu vou falar o que o Senhor está mandando. Mas o coração de Faraó é endurecido e a opressão piora mais. Às vezes nós falamos de Deus, nós levamos a palavra que o Senhor tem liberado ao nosso coração. Às vezes nós oramos pelo mundo, nós estamos orando pelo mundo e muitas vezes a opressão só piora. Às vezes o caos só estabelece, só fica pior. Às vezes a situação fica pior, a circunstância fica pior. E o povo Moisés foi lá e o povo foi oprimido, duplicou, ficou pior. O faraó, ele piorou o fardo sobre eles. E Moisés se frustrou. Às vezes eu e você nos frustramos quando a gente está orando por alguém, está orando por algo, está orando por um mundo, e vendo o caos piorando, o caos se estabelecendo e tudo ficando pior. Só que, como Moisés, Deus falou para ele: eu sou o eu sou, que falo e cumpro. Só que tudo é no tempo e na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus. A nossa visão não é igual a de Deus. A visão de Deus é ampla e panorâmica. Ele sabe fazer. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas, do jeitinho dele, na hora dele, no momento certo. Deus não se atrasa, ele tem a hora certa para fazer todas as coisas. E Moisés vai lá, só que duplica tudo duplica. E ele se frustrou, disse: por que tu mandastes eu ir lá? E às vezes acontece conosco. E eu quero falar para cada um de vocês que estão aqui, que tem liberado a palavra do Senhor, que tem falado a vontade do Senhor, que tem queimado no coração, que tem orado pelo mundo, que talvez a gente olhe e veja piorar. Mas não quer dizer que o Senhor não esteja no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. E como ele disse: vai e fala, no término de todas as coisas, vocês vão me adorar nesse mundo. Vocês vão ver a minha glória ser revelada em meio ao caos. Porque onde superabundou o pecado, onde superabundou as trevas, superabundou a luz, superabundou a graça. E não quer dizer que o Senhor não esteja no controle de todas as coisas. Ele está no controle, tudo está aqui, ó, na palma de suas mãos. Ele tem ouvido o clamor do mundo, ele tem ouvido o clamor, as angústias, as aflições. O Senhor não está parado sem sentir nada. Só que tudo tem um momento certo para ele agir, tudo tem um momento certo para ele fazer. A glória do Senhor vai ser revelada em meio a esse caos. A gente precisa confiar. É uma palavra de fé também que nós precisamos ter. Em meio a todo esse caos, a glória do Senhor vai se revelar e todos saberão que só o Senhor é Deus, que só existe um Deus nos céus e na terra, que só existe um Criador, que só existe o eu sou. Ele é o único Deus que existe sobre a face da terra. Então nós precisamos sim continuar crendo na palavra que o Senhor falou. Moisés, ele se frustrou porque ele começou a falar e o povo não estava nem aí para ouvir. E o povo ficou com raiva. Faraó piorou. Mas o Senhor diz: eu tenho ouvido as aflições do meu povo, eu tenho ouvido as aflições do mundo, eu tenho ouvido as angústias do povo, eu tenho ouvido, as angústias que o povo tem sentido. Mas você, Moisés, é você que eu quero usar. Ele disse assim: é a mim e você que Deus quer usar. Você precisa continuar confiando. Moisés, ele teve que ser direcionado e continuar confiando na palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. Estava tudo contrário. Não sei qual a situação da sua vida. Que às vezes Deus tem falado que vai fazer isso, que é para fazer aquilo, e você continua fazendo, mas você não vê mudar nada. Você vê toda a circunstância do mesmo jeito. E o Senhor está falando: eu tenho ouvido, você precisa continuar confiando. Porque no tempo de Deus, na hora certa, tudo ele vai colocar. Talvez esteja tudo bagunçado, tudo fora do lugar, mas no tempo certo ele vai colocar todas as coisas no lugar certo. As promessas de Deus têm que se cumprir, precisam se cumprir. Precisam se cumprir. E precisava se cumprir esse tempo todinho de aflição desse povo.
Mas não quer dizer que Deus não tenha visto dele, não quer dizer que Deus estava sentado sem ver, sem ouvir. Ele estava vendo, ele estava ouvindo. E ele disse, eu ouvi a aflição do meu povo, eu tenho ouvido. Deus tem ouvido, sim, não é a vontade dele que o mundo pereça, que as pessoas morram, que sofram. Não. Toda palavra precisa se cumprir, nós precisamos atentar a essa palavra. Mas o Senhor tem ouvido sim o clamor. E é eu e você, Moisés, da época que o Senhor quer usar. Mas nós precisamos confiar na palavra que Ele tem liberado. Precisamos fortalecer a nossa fé. E confiar que, por mais que as coisas não estejam no lugar que a gente acha que deveria estar, Deus está no controle. E ao seu tempo Ele vai colocar todas as coisas no lugar. Mas que a gente confie na voz do Senhor, na palavra que Ele fala, em tudo que Ele liberou, que seja direcionado pelos céus. É momento de ser direcionado pelos céus, fazer o que Ele tem colocado no seu coração, fazer o que Ele tem mandado você fazer, fazer o que você tem ouvido dele, dos céus. E por mais que as pessoas digam, olhe para você e digam, cadê o teu Deus que você tanto tem falado? Cadê o Deus que você tem falado que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está no controle? Eu não estou vendo Deus. Você precisa permanecer com fé, porque vai se levantar muitas vozes agora para dizer, como o povo fez com Moisés, para que você foi falar com o faraó? Ele só piorou a nossa situação. A mesma coisa vão falar conosco. Cadê o Deus que você serve? Que eu não estou vendo nada, eu só estou vendo caos, estou vendo as coisas piorarem. Mas você precisa continuar crendo e acreditando no seu Deus, no Deus que você serve, no grande eu sou. Ele está no controle de todas as coisas, é Ele que você precisa ouvir. Você precisa ouvir a Deus. Deus falou, essa palavra vai acontecer, porque aconteceu. Ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Ele lançou todas as pragas, veio todas as pragas. Aconteceu o que ele falou. Mas, no fim de tudo, todos aqueles que tiveram selado com o sangue do Cordeiro, eles foram livres. Seja selado com o sangue do Cordeiro nesses últimos dias. Guarde o seu coração. Tem a vida do Cordeiro dentro de você. É isso que Ele quer implantar dentro de você. A vida dele dentro de você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus, persevere na palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor. E não ouça o que vierem falar. Porque pode ser que as coisas até piorem. Não sei. As coisas piores vão acontecer, sim. Mas que ainda que aconteça, a nossa fé precisa perseverar, ser inabalável. E ouvir os céus. Pelo amor de Deus, pare para ouvir o que o Senhor quer falar com você.